Graças e paz, queridos, boa noite. Estamos aqui para iniciar a nossa quarta aula do módulo Liderança Cristã e eu quero te convidar a passar esses próximos 60 minutos comigo, aprendendo um pouco mais sobre a liderança cristã e sobre a sua importância dentro do ministério cristão. Nós temos estudado já há 3 semanas esse tema e nós queremos hoje caminhar para o finalzinho e para na próxima segunda-feira nós encerrarmos este módulo. Como eu tenho falado para os irmãos, esse curso nós ministramos ali na nossa igreja. Ele é um curso semipresencial, o pessoal pega o material com a gente, estuda no decorrer do mês e nós temos 2 encontros na primeira e na terceira segunda-feira do mês para a gente colocar, tirar algumas dúvidas, fazermos algumas colocações que não ficou muito claras durante a leitura do material didático. Só que, como os irmãos sabem, as nossas igrejas têm estado fechadas por esses dias e por isso nós estamos fazendo as lives aqui pelo Facebook, ok? Então nos acompanhe, você vai ter o privilégio de participar com a gente, vai nos dar o privilégio também da sua participação e para a gente é uma grande alegria ter você conosco. Tanto você que é o nosso aluno, como aqueles também que estão conhecendo o curso avançado em teologia da Escola de Educação Teológica Querigma. Eu sou o coordenador e professor deste curso e te convido a participar desta aula com a gente. Se você não teve acesso ainda às outras aulas, você pode ir aí mesmo no nosso perfil no Facebook e acompanhar essas aulas que foram dadas nas 3 últimas segundas-feiras. Ou então você vai lá no YouTube, procura lá Pastor Davi Alencar Santana. Lá nós temos não só essas 3 aulas, mas um material muito rico, muitas aulas lá que já estão postadas, mais de 250 vídeos para o seu enriquecimento espiritual, ministerial e também familiar, porque nós ministramos muito sobre o assunto de família, ministramos em encontros de casais e lá você vai encontrar um material vasto para o seu crescimento nessas 3 áreas, na área familiar, na área ministerial e na área também como pessoa, né? Porque todos nós, quando nós crescemos em qualquer área das nossas vidas, nós temos também um crescimento pessoal. Eu te convido a neste momento inclinar a sua cabeça aí se você puder, vamos juntos orar e vamos pedir para Deus iluminar o nosso entendimento. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela produz o fruto para a qual Deus envia. A Bíblia fala que a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, antes ela prospera naquilo para a qual Deus a enviou. Então, quando nós falamos a palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus tem um propósito nisso e as pessoas são edificadas por ela, ok? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por este privilégio, por esta oportunidade que nos é dada, de estarmos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais da Tua palavra, dos valores cristãos. E nesse módulo específico, Pai, estamos aprendendo sobre a liderança cristã. Estamos aprendendo como basear a nossa vida nos valores do reino de Deus, para exercermos a nossa liderança naquilo que nós vamos fazer para Ti e para as pessoas. Te agradeço pela vida dos meus alunos, os alunos da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma, que têm nos acompanhado, Pai, e têm nos honrado com a Sua presença e têm nos dado esse privilégio de poder transmitir para eles um pouco do conhecimento da Tua Palavra. Quero te agradecer por este momento e pedir que o Senhor abençoe, Pai, para que esta aula ela surta efeito no coração das pessoas de acordo com aquilo que o Senhor planejou. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Se você puder, compartilhar essa live com alguns amigos para que eles possam também ter contato com aquilo que você está aprendendo, ok? Nós temos também uma página no Facebook, você pode colocar lá Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma, você vai ter acesso à nossa página. Nessa página também tem um vasto conteúdo de materiais, de aulas que nós disponibilizamos para o crescimento das pessoas, isso tudo gratuito, ok? Se você quiser se matricular no curso, aí você vai pagar uma pequena mensalidade, mas você pode ter acesso a um vasto material que vai trazer muita edificação para a sua vida de forma gratuita, tanto através das nossas lives no Facebook, a página da Escola de Educação Teológica Querigma, o blog também, nós temos um blog da Escola de Educação Teológica Querigma, enfim,
temos aí algumas ferramentas que hoje são disponibilizadas para nós, para ajudarmos as pessoas no seu crescimento pessoal e ministerial. Nós terminamos a aula passada falando sobre o líder cristão e a comunicação. Gente, quando nós nos preocupamos com a comunicação, nós conseguimos alcançar 5 finalidades. Primeiro, nós atraímos a atenção para os objetivos. Toda equipe ela tem objetivos, como nós falamos em outras aulas, e esses objetivos eles só podem ser conquistados quando a equipe entende eles. Então, através da boa comunicação do líder, ele atrai a atenção das pessoas para os objetivos. Segundo, na boa comunicação o líder também consegue transferir conhecimento, ou seja, aquilo que ele sabe vai sendo transmitido para os seus liderados, para o seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Nós conseguimos transformar comportamentos. Olha que coisa interessante, hein? Tudo que nós somos, isso não é uma frase minha, é do Paulo Freire, tudo que nós somos porque o outro nos fez ser. Então, quando você está transmitindo algo através da sua boa comunicação como líder, você está transformando para melhor o comportamento das pessoas. Nós conseguimos impulsionar novas ações, porque toda equipe ela tem ações a ser colocada em prática. E quando a comunicação é clara, é objetiva, o líder se comunica bem, ele consegue impulsionar essas ações. Quando ele não se comunica bem, os objetivos não são alcançados e as ações não são tomadas. E em quinto lugar, ele consegue disseminar propósito. O que é propósito? Propósito é a razão da nossa vida. Todos nós temos propósitos dados por Deus para a nossa caminhada. Mas dentro de uma equipe, esta equipe ela tem propósitos, ela tem alvos a serem alcançados. E através da boa comunicação, o líder consegue transmitir isso. Nós falamos também que se as pessoas não entendem o que os outros estão tentando comunicar, fica praticamente impossível o trabalho em equipe. Portanto, a melhor maneira de vencer as barreiras na comunicação é conhecendo essas barreiras. E nós falamos de algumas, falamos que o egoísmo ou egocentrismo é uma barreira, falamos que a timidez também é uma grande barreira, que o líder deve lutar para vencê-la. Falamos sobre as suposições. O que são suposições? São incertezas. Ou seja, se a comunicação não foi clara, as pessoas tiram conclusões precipitadas que são suposições e não fatos. É aquilo que nós falamos. Está tendo muito isso hoje aí com o advento da internet, das mídias sociais. É aquilo que nós chamamos de fake news. As fake news muitas das vezes são apenas suposições. Lógico, algumas vezes são atitudes que são colocadas ali de forma mal intencionada, mas muitas vezes são suposições. Outra coisa que atrapalha muito a boa comunicação do líder é o excesso de intermediários. Então, nós falamos também que a gente tem que tomar muito cuidado com as distrações quando nós estamos comunicando a verdade para alguém. Nunca será possível para a gente zerar as distrações, mas é possível nós diminuirmos essas distrações que são ruídos na boa comunicação do líder com as pessoas que ele está liderando. Então falamos que o líder precisa aprender não só a falar, mas para ele ser um bom comunicador, o líder precisa aprender também a ouvir. Quem não ouve bem, dificilmente conseguirá ser um bom comunicador. E eu sempre estou inspirando, motivando, encorajando os meus alunos a serem bons ouvintes. Nós falamos bastante sobre isso no módulo passado, que foi o módulo homilética, que é a arte de preparar e expor mensagens bíblicas. Nós dissemos que o líder ou a pessoa que vai ministrar, ele tem que ser um bom observador. Então, toda pessoa que é um bom comunicador, ela é uma pessoa que aprendeu a ouvir, porque quando nós ouvimos bem, nós nos tornamos bons observadores, ok? E falamos também que o líder precisa aprender o momento certo de falar e se perguntar sempre algumas coisas. Por que falar? O que falar? A quem falar? Como falar? Quando falar? Quanto falar? E onde falar? Essas 7 perguntas norteiam a boa comunicação, ok? Então, isso tudo são alguns princípios referentes à comunicação que nós tratamos na aula passada. Só lembrando, e depois nós falamos sobre alguns princípios de liderança
ministrados no livro de John Maxwell, As 21 Leis de Liderança. Nós falamos que os líderes devem tocar o coração das pessoas antes de pedir ajuda, ou seja, as pessoas têm mais facilidade de ouvir um amigo do que de ouvir um simples líder, um simples chefe, um simples gerente, um simples supervisor. Mas para que isso aconteça, para que a pessoa possa ouvir melhor e colocar em prática o que o líder ensina, o líder precisa tocar o coração das pessoas. Esse princípio é ensinado por John Maxwell. Então o que ele diz? Quando eu aproximo a minha vida da vida do outro, eu começo a conhecer os desejos, as vontades, os sonhos, as frustrações, as decepções do outro. Isso vai criando uma conexão não de mentes, mas uma conexão de coração. Esse princípio nos ensina a lidar com o outro não só a partir da razão, mas também a partir da emoção. E ele diz mais, para liderar a si mesmo, use a razão. Para liderar os outros, use a emoção. Toque os seus corações. Falamos também que o potencial de um líder, também outro princípio de John Maxwell, é determinado pelas pessoas mais próximas dele. Isso fala do círculo íntimo. Gente, amigos, a gente pode contar no dedo. Colegas, parceiros na vida, parceiros no sentido de trabalhar junto, nós podemos ter várias pessoas. Agora, o círculo íntimo de amigos deve ser escolhido a dedo. Então, o potencial de um líder é determinado pelas pessoas mais próximas dele. Então, para fazer parte do seu círculo íntimo de amigos, são pessoas que não entram por acaso, são pessoas que você escolhe. Devem ser pessoas de total confiança sua, devem ser pessoas melhores do que você, devem ser pessoas de caráter íntegro, devem ser pessoas competentes e devem ser pessoas que combinam com você. Essas três últimas características, quem fala delas é Bill Hybels. Ele diz o seguinte, que para você trazer alguém para o seu círculo íntimo de amigos, na sua equipe, essa pessoa tem que ter um bom caráter, essa pessoa tem que ter competência e ela tem que combinar com você. Você pode ver que tem muitas pessoas que têm um caráter fantástico, têm uma competência enorme, mas as ideias dela não combinam com as suas. Então como é que uma pessoa dessa poderá fazer parte do seu círculo íntimo? Não é que as pessoas têm que ser iguais, elas podem ser diferentes, mas essas diferenças têm que ser usadas para complemento e não para conflito, embate, guerra. Então, falamos também que não existe sucesso do dia para a noite, é um outro princípio de liderança, de John Maxwell. Ele diz que liderança é aprendizado contínuo, isso é aquilo que ele chama de lei do processo. Então, é a sua capacidade de desenvolver e lapidar as suas habilidades que distingue os líderes dos seus seguidores. Isso é uma capacidade de aprender e de crescer. Gente, pessoas que lideram, eles não podem se acomodar na vida nunca. Por quê? Na vida, ou nós estamos progredindo, ou nós estamos regredindo. Não existe aquela ideia de você chegar num patamar e parar ali. A vida não é assim. Se você observar na nossa vida, ou nós estamos andando para frente, ou nós estamos andando para trás. Nós só paramos e não andamos nem para frente nem para trás quando a gente morre. Então, o líder precisa entender que a vida, a liderança, o desenvolvimento é um processo. E esse processo é contínuo, dura a vida inteira. Falamos também que qualquer um pode pilotar o barco, mas só um líder pode traçar o percurso. Isso fala que as pessoas precisam de líderes capazes de navegar eficientemente. Isso fala de resultados. Então, nós precisamos estar sempre nos autoavaliando, para que a gente entenda onde nós estamos na vida, aonde nós podemos chegar e de onde nós viemos. Isso fala da lei da navegação, também de John Maxwell. Eu preciso entender que quando eu quero chegar num lugar, eu preciso ter o quê? Um plano, uma rota, um caminho. E isso a gente planeja, pensa e traça esse percurso de caminhada. E você vai revelando isso
para a equipe aos poucos, na medida que a equipe vai absorvendo aquilo que você vai ensinando. Mas dentro do seu coração, dentro da sua mente, isso tem que estar sempre o quê? Formado, ou em formação, cada dia melhorando. Muitas vezes você sai para fazer uma viagem e você pode fazer essa viagem de forma despreparada, ou seja, aleatoriamente, ou você pode fazer isso tomando todas as precauções possíveis. E nesse livro, As 21 Leis de Liderança, John Maxwell cita 2 homens que chegaram, que fizeram uma expedição para o Everest. Ele fala que um se preocupou minuciosamente com a viagem. O outro foi um pouco relapso. Sabe o que aconteceu? O que foi relapso morreu e matou a sua equipe na viagem. O outro chegou com sucesso, teve dificuldades, teve imprevistos, mas ele chegou ao seu objetivo com um tempo recorde e assim cravou seu nome na história. O outro também entrou para a história, mas entrou para a história pelo seu fracasso. Então, o que nós precisamos sempre pensar? Nós vamos fazer uma viagem, em vez de eu simplesmente colocar as malas dentro do carro, colocar gasolina e sair, é importante eu checar todas as possibilidades. Checar a rota, ver se o carro está com pneu bom que não vai estourar pelo caminho, ver se o step está pronto para ser utilizado caso necessário, trocar o óleo do carro, verificar as pastilhas. Eu estou dando um exemplo aí porque os homens sabem o que é isso, né? Quando a gente vai fazer uma viagem, você faz um check-up do seu veículo, para que você não venha se decepcionar no meio do caminho. Falamos também que só líderes seguros delegam poder aos outros. Então, o líder precisa... falamos que o melhor líder é aquele que tem percepção suficiente para escolher homens competentes que façam o que ele quer que se faça e autodomínio suficiente para não se intrometer no trabalho deles o tempo todo. Ou seja, você delega a autoridade e você supervisiona, mas você não fica ali o tempo todo marretando na cabeça da pessoa. Porque senão o que acontece? A pessoa ela não consegue desenvolver um bom trabalho. O líder não pode estar fungando no cangote do liderado o tempo todo. Ele tem que dar a tarefa e ele supervisionar a distância. Quando a pessoa está tendo dificuldade, ele vai lá e ajuda. Mas ele tem que deixar a pessoa fazer para ela aprender. Então todo bom líder, ele delega. Ele delega a autoridade para os outros. Vou repetir o que eu falei na aula passada. Frase de Josué Gonçalves. Em vez de trabalhar por 10, coloque 10 para trabalhar. Agora a matéria fresquinha. A credibilidade ajuda o líder em seu objetivo ao arrebanhar pessoas. Gente, vamos falar de credibilidade. O que é credibilidade? A palavra credibilidade vem da palavra crédito. A palavra crédito vem do sistema financeiro. O que é crédito? É você chegar, por exemplo, no banco, passar o cartão e sair dinheiro. Você tem crédito. É você, por exemplo, fazer uma compra para pagar daqui 30 dias e você ter saldo para cobrir a compra. É você ter um limite no seu cartão de crédito para você passar lá o seu cartão e pagar algo que seria muito caro para você pagar à vista em diversas parcelas. Agora, o crédito, ele é gerado não da noite para o dia. Ele é gerado a partir do momento que você vai cumprindo com a sua parte no acordo. Geralmente é assim, quando você abre uma conta no banco e o banco ainda não te conhece, você ainda não é conhecido no mercado, eles dão para você um limite bem pequenininho, isso quando dão. Na proporção que você vai recebendo seu salário naquela conta, na proporção que você vai comprando e pagando, na proporção que vai entrando dinheiro naquela conta, você vai ganhando credibilidade, você vai ganhando crédito. Quanto mais você usa o seu cartão e paga as contas em dia, mais a instituição financeira entende que você tem credibilidade, ela vai aumentando o seu crédito. Então, para você ter crédito, é um processo, demora um certo tempo. Agora tem um porém. Se você sujar o seu nome, você perde o crédito dentro de pouco tempo. Você perde o quê?
a credibilidade no mercado. Se o seu nome for para o SBC ou para o Serasa, quando você tentar abrir uma nova conta, quando você tentar fazer uma nova aquisição de um novo cartão, quando você tentar fazer um financiamento, vem um bloqueio, vem uma negativa para você. Por quê? Porque você perdeu a credibilidade. Assim é a liderança. Cada atitude que você toma correto para com as pessoas, de integridade, de amor, de acerto, de bom resultado, de gerência de uma crise, isso vai gerando o quê? Credibilidade. Isso vale para todo líder, seja um pai, seja uma mãe, seja um chefe na empresa, seja um pastor em uma igreja, seja um líder de departamento em qualquer setor da sociedade, do primeiro, do segundo, do terceiro setor. Cada atitude correta é como se você fizesse um depósito numa conta. Você vai aumentando o seu saldo. Aumentando o seu saldo, você aumenta a sua credibilidade. Eu tenho um amigo, amigão meu, gente boa demais. Talvez ele esteja até acompanhando essa live. Há muito tempo que ele trabalha no Brás. E o que acontece? Durante anos, ele compra roupa lá no Pernambuco e vende aqui em São Paulo. Eu estava conversando com ele um dia desse e o que ele me disse? Ele falou, pastor Davi, hoje eu não preciso ter dinheiro para me comprar. Eu dou um telefonema, peço a mercadoria chega. Sabe o que é isso? Credibilidade. Anos comprando e pagando de forma correta. Ele foi depositando, hoje ele não precisa ter dinheiro, mas ele tem o quê? Credibilidade. Isso é liderança, queridos. Quando os filhos olham para os pais e vê nesses pais credibilidade, eles confiam até a própria vida na mão deles. Quando uma ovelha olha para um pastor e vê que ao longo dos anos, ao longo dos meses que eles congregam junto, esse pastor é um homem honesto, é um homem íntegro, é uma pessoa trabalhadora, que se preocupa com as pessoas, isso gera credibilidade. Você é um gerente, você é um administrador numa empresa, se você está ali trabalhando de forma correta, íntegra, respeitando as pessoas, você vai gerando credibilidade no coração das pessoas. Então, quando nós falhamos, é como se a gente fizesse um saque dessa conta. Então, se você fez muitos e muitos depósitos, no dia que você for fazer um saque, que é a mancada que você deu, o tropeço que você deu, o erro que você cometeu, você ainda tem saldo, você ainda tem crédito. Agora, se você começa a dar muita mancada o tempo todo, você vai perdendo a credibilidade. Isso vale, como eu falei, dentro de uma família, dentro de uma igreja ou dentro até mesmo de uma empresa. Por que os políticos brasileiros estão tão desacreditados? Por causa dos escândalos de corrupção. E os escândalos de corrupção cada vez mais vai roubando a credibilidade, não só de indivíduos, mas da categoria. Então, o que é necessário nós trabalharmos no dia a dia junto às pessoas? Credibilidade. E como é que eu adquiro credibilidade, pastor e professor Davi? É fazendo a coisa da forma correta, fazendo as coisas da forma íntegra, é tendo aqueles 3C que eu falei agora há pouco, é tendo bom caráter, é tendo competência e tendo combinação com as pessoas. Isso vai gerando credibilidade. Então, cada atitude correta é um depósito. Cada atitude errada é um saque. Se você deposita muito mais do que saca, você sempre terá crédito. Se você comete muitos erros, você está sempre sacando. Quando você precisar de crédito, você não vai ter. Eu não vou ter, nós não teremos. Então, quando nós falamos de credibilidade, isso aponta para uma outra coisa dentro da liderança cristã, que é a administração eclesiástica. Eu disse tudo isso para introduzir esse assunto, que é a liderança referente à administração eclesiástica. Nós teremos um módulo para tratar só disso, mas aqui eu vou adiantar um pouquinho desses assuntos, porque não tem como falar de liderança cristã sem falar de administração eclesiástica. Então vamos lá. A administração possui 3 grandes ramos, que são a administração de pessoas, a administração financeira e a administração da organização e seus métodos. Gente, isso vale para tudo na vida. Isso vale para qualquer tipo de organização. Seja ela uma organização política, seja ela uma organização religiosa, seja ela uma organização empresarial,
com ou sem fins lucrativos. Toda organização precisa ter um equilíbrio entre esses três pilares. Guarde aí, finanças, pessoas e métodos. Por quê? Nós já vamos explicar. O que é administração de pessoal? Ela é conhecida como gestão de pessoas. E ela cuida das pessoas que compõem a igreja em seus diversos setores, preocupando-se com a sua situação individual dentro do coletivo. Isto no sentido de integração, treinamento, produtividade, disciplina e até da substituição dessa pessoa na equipe, se for o caso. Então, quando nós falamos de administração de pessoas na igreja, nós estamos falando de gestão das pessoas. Queridos, nós estamos trabalhando para Deus, mas nós estamos trabalhando com as pessoas. Então, todas as vezes que eu estou servindo a Deus, eu sirvo a Deus servindo as pessoas. Então eu lido com pessoas o tempo todo. E eu tenho que entender algumas coisas que são muito importantes nesse sentido. Primeiro, integração. Em gestão de pessoas é importante eu integrar os componentes dentro da equipe. Pensa, nós temos uma família, pai, mãe, filhos. Quando uma pessoa nova chega na família, seja um novo filho, seja um primo que vem morar na sua casa, seja um sobrinho que vem morar na sua casa, seja um namorado ou uma namorada um namorado de uma filha ou a namorada de um filho, é um integrante novo que está entrando na família. Precisa haver o quê? Uma integração. Precisa haver conversas, precisa haver uma receptividade para essa pessoa entrar e ficar. Então, na igreja não é diferente. Nós precisamos integrar as novas pessoas à equipe. É importante a igreja estar aberta para o novo, porque a igreja ela só cresce e se desenvolve através da chegada de novas pessoas. Sejam cristãos que estão vindo de outras comunidades, ou seja, de pessoas que não são cristãs, que serão ganhadas, que serão ganhas para o reino de Deus. Então, isso fala de integração. Segundo aspecto, treinamento. Gente, nós como cristãos, nós passamos por um processo que a Bíblia chama de discipulado. Eu falo muito bem sobre isso no módulo discipulado. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Quando você está lidando com pessoas, na gestão de pessoas, você precisa treinar essas pessoas para que elas se tornem cada vez melhores. E como é que você treina? É orientando, aconselhando e dando oportunidade. Treina, aconselha e dá oportunidade. Mediante essas três coisas, dentro do treinamento, você está sempre avaliando e você vai orientando. Então, integração na gestão das pessoas, é gente nova que está chegando. Quem está dentro da equipe? Treinar para ela sempre melhorar. Melhora como? Orientando, aconselhando e dando oportunidade. Fez essas três coisas, avalia, para ver no que a pessoa precisa melhorar. Outra coisa, considerar a produtividade. Gente, tem gente que acha que igreja não tem que produzir. Como não tem que produzir? Jesus disse assim, vós sereis meus discípulos se derem muitos frutos. Quando a Bíblia fala de fruto, ela fala de dois tipos de fruto. Primeiro, o fruto interno, que é a mudança do meu caráter, é Deus trabalhando em mim, é o Espírito Santo trabalhando em mim, me fazendo uma pessoa mais parecida com Jesus. É o caráter de Cristo em mim. Isso é um tipo de fruto. Mas tem um outro fruto também que a Bíblia traz para as nossas vidas, que é ganhar pessoas, que é evangelizar pessoas, que é trazer pessoas para o rebanho de Jesus. Ou seja, a igreja precisa ter, nesse sentido, produtividade. E para ela ter essa produtividade, ela precisa da integração, como eu disse, e do treinamento. Cada cristão ele é um discípulo. E o que é um discípulo? É uma pessoa que está aprendendo de Jesus para que ele possa discipular outros. Quarto, é necessário a disciplina. Disciplina, não estou falando em termos de punição. Eu estou falando em termos de você colocar parâmetros. Gente, todas as pessoas precisam entender que o mundo que nós vivemos é um mundo que existem regras. Um mundo que não existe regras vira uma anarquia. A Bíblia fala de um período de Israel chamado teocracia. Durou 325 anos. E o último versículo do livro dos Juízes, que foi a época da teocracia, diz que naquela época Israel, cada um fazia o que dava na cabeça. Gente, igreja não pode ser assim. Dentro da administração de pessoas, nós temos que entender que as pessoas precisam ser integradas, trazidas para dentro da equipe. Segundo, treinadas para que elas possam melhorar.
tem que visar produtividade, ou seja, crescimento pessoal e crescimento em número de pessoas para Cristo, para o reino. E para isso é necessário o quê? Disciplina. É necessário haver parâmetros. Gente, o próprio Paulo, quando ele estava orientando a igreja de Corinto, falando acerca dos cultos, ele falou assim que o Deus da Bíblia é um Deus de paz e não de confusão. Quando nós falamos de disciplina, nós estamos falando de paz, nós estamos falando de organização, nós estamos falando de colocar cada coisa no seu lugar. A vida é assim. E na igreja não pode ser diferente. Quando falamos de administração de pessoas, nós precisamos ensinar às pessoas que existem limites. Existem áreas que elas podem ir, existem áreas que elas não podem ir, porque já tem outra pessoa naquela área. Então assim, o direito de um começa, o direito de um termina quando começa o do outro. Então a vida é o tempo todo assim, direitos e deveres. E por fim, tem hora que é necessário, dentro dessa administração de pessoas dentro da igreja, a substituição de pessoas na equipe. Eu não estou falando de você descartar a pessoa. Eu estou falando depois de você integrar, treinar, mostrar a importância da produtividade e da disciplina. Se mesmo assim a pessoa não quer desenvolver, crescer, se integrar, ser treinada, é necessário que ela seja substituída. Isso dói no coração do líder cristão, primeiro porque nós já temos uma mão de obra na igreja escassa. Às vezes temos muitas pessoas, mas nem todos querem servir, nem todos querem trabalhar. Jesus disse isso, seara grande, poucos ceifeiros. Só que tem um problema. Se essa pessoa que está dentro da equipe, ela não age com disciplina, ela não liga para a produtividade, ela despreza o treinamento e ela não se integra aos outros, ela se torna um problema. Então, infelizmente, ela vai precisar ser o quê? Substituída. É por isso que muitas das vezes as pessoas ficam chateadas quando elas são tiradas de alguma função da igreja. E a gente que é pastor, a gente luta, a gente faz de tudo para que aquela pessoa se integre, trabalhe, desenvolva. Mas se chegar num ponto que você vê que depois que você já tentou de tudo não deu certo, é necessário substituir. É necessário colocar outras pessoas para fazer o que aquela não conseguiu fazer. Até no colégio apostólico de Jesus, teve um dos 12 que não se integrou, não aceitou o treinamento, não produziu o que Jesus queria, não viveu dentro da disciplina do reino, que foi Judas. O que foi que aconteceu? Ele foi substituído. A Bíblia fala que, no Novo Testamento, lá em Atos, a Bíblia fala que outro foi colocado em seu lugar. Então, quando eu olho para a palavra, eu vejo que é muito importante, dentro da gestão de pessoas, nós compreendermos esse processo. Porque senão, às vezes, a gente fica batendo em ferro frio com pessoas que eles querem estar ali, mas eles não querem se integrar, eles não aceitam treinamento, eles não ligam para a produtividade dentro de uma equipe e eles não se disciplinam. Então eles acabam se tornando um tropeço para os outros, eles acabam atrapalhando o trabalho dos outros. Então é necessário haver essa integração para que haja uma boa administração de pessoal na igreja. A outra área é a administração financeira. Gente, Jesus falou várias vezes sobre a questão do dinheiro. E ele deu várias orientações sobre isso. O livro de Provérbios, ele está repleto de orientações e de conselhos acerca dessa questão. Então, o que a administração financeira dentro da igreja faz? Ela analisa a receita financeira da igreja, equilibrando as entradas e as saídas, junto com as suas despesas. Qual que é o seu objetivo? O equilíbrio, de tal forma que os gastos não superem as entradas e que através deste equilíbrio reste um percentual para ser investido com o objetivo que a igreja cresça e se desenvolva. Gente, guarda isso no seu coração. A igreja ela é um organismo vivo, o corpo de Jesus Cristo na terra. Como é que esse corpo se desenvolve? É de forma espiritual. É com oração, é com jejum, é com consagração, é com obediência à palavra. Mas a igreja também é uma organização. Ela tem um CNPJ, ela tem que cumprir lei, ela precisa ter uma boa estrutura e tudo isso é feito pela boa gestão financeira. Então assim, cada líder ele deve pensar e analisar o que ele tem em mãos, baseado nos relatórios. A igreja, irmãos, ela precisa ter relatório, ela precisa ter uma boa administração financeira. O pastor não pode gastar aleatoriamente
sem conversar com o tesoureiro para saber até onde ele pode ir. Essa administração financeira ela vale para qualquer tipo de equipe no mundo, inclusive para a igreja. Por que muitas vezes algumas igrejas enormes quebram? Porque eles começam a abraçar projetos megalomaníacos, televisão, rádio, mídia, e vai para cima. E aquilo tudo tem um custo enorme. Aí de repente vem uma pandemia, como está acontecendo agora, e tudo aquilo que estava planejado fica comprometido. Quanto mais mal administrada ou mal gerida estiver essa igreja na questão financeira, mais facilidade ela tem de quebrar. Quanto mais equilibrada ela tiver, mais ela resiste às tempestades. Então isso aqui é um aprendizado para todas as áreas da nossa vida, mas como nós estamos falando de liderança cristã, vamos aplicar isso à igreja, à nossa realidade como cristão. Então, dentro da administração eclesiástica, nós temos a administração das pessoas, gestão de pessoas, cuidado com gente, administração financeira, que é o equilíbrio da receita, daquilo que entra, como oferta, como dízimo, como contribuição voluntária, como doações, e aquilo que sai, visando sempre que sobra um pouquinho para você ir cuidando para que aquela estrutura organizacional melhore. Gente, nós não podemos a vida inteira entrar num ambiente e não ver progresso. Então, a igreja é um organismo vivo, que os cuidados espirituais vão ajudar esse organismo vivo a crescer, mas ela é uma organização que precisa de administração financeira para que essa organização cresça e também possa alcançar outras vidas. Como é que nós vamos abrir novas congregações? Como é que nós vamos enviar missionários? Como é que nós vamos conseguir alcançar ter um programa de rádio, de televisão, se não existe uma boa administração financeira? Então, esse é o segundo pilar da administração eclesiástica. O terceiro pilar é a administração da organização e dos métodos. Só estou vendo aqui o horário aqui. A administração da organização e dos métodos. Trata da maneira que a igreja opera, estabelecendo a sequência mais lógica e o tempo preciso em que as coisas devem acontecer. Seu objetivo principal é gerar as maneiras como as situações devem se desenrolar de forma planejada e construtiva. Então, quando eu falo de organização, administração da organização e dos métodos, eu estou falando de todos os processos que existem nos bastidores para que a gestão de pessoas seja boa e para que a administração financeira funcione. Isso é tudo um processo. E dentro desse processo entra a administração da organização e dos métodos, visando que nós trabalharmos dentro da igreja de forma planejada e construtiva. Ou seja, aquilo que está acontecendo ali no dia a dia não é algo aleatório, não é obra do acaso, não, é algo que foi planejado. Jesus falou sobre isso. Ele falou assim, qual é o homem que quando ele vai à guerra, ele conta os seus soldados e ele faz um levantamento de quantos soldados o inimigo tem, para saber se ele consegue entrar na guerra e vencer essa batalha. Se ele perceber que ele tem um número de soldados muito pequeno, é melhor que ele, dentro do planejamento, ele peça paz, ele se renda, porque senão ele será dizimado. E ele disse que é muito importante que um homem, quando for construir uma torre, uma casa, um edifício, ele sente-se e ele planeje para ver se os recursos que ele tem vai dar para terminar a casa. Para não acontecer dele parar no meio a sua obra, gente, isso é a orientação de Jesus. E no meio da obra passem as pessoas e comecem a zombar dele. Isso fala dos dois pilares aqui, os dois subpilares dentro da administração da organização e dos métodos, que é agir de forma planejada e de forma construtiva. Querido, nós podemos não construir um castelo todo dia, mas a cada dia eu preciso colocar um tijolinho para mim construir aquilo que eu almejo. Isso de forma planejada, isso de forma edificante, que é a construção. Sem uma organização dos projetos, girando em torno de uma visão clara de futuro, todo o movimento será em círculos, que não apontarão progresso.
Antes, em longo prazo, vai gerando frustração e desânimo nas pessoas envolvidas nestes processos. Você sabe o que o Salomão falou? Salomão disse assim, que o sonho demorado, ele gera desânimo. O que ele estava querendo dizer? Que todas as vezes que eu tenho uma visão de futuro e que essa visão nunca se concretiza, nunca há progresso, sabe o que acontece? O meu coração se desmaia, o meu coração se desanima. Por quê? Eu não estou vendo avanço. Isso vale para qualquer área da nossa vida. Para pensar. Você está num relacionamento com alguém e você está investindo, você está se dedicando, você está buscando melhorar e você não vê a mesma coisa no outro. Você vê esforço só de um lado. Vamos colocar do lado da empresa. Você estuda, você faz um MBA, você faz um inglês, você busca se qualificar e a empresa nunca te promove. Enfim, tudo na vida tem um limite. Chega uma hora que você vê que não dá mais. Na igreja não é diferente. As pessoas que congregam numa congregação precisam notar os progressos em todos os sentidos. Progresso no sentido espiritual. Eu só fico numa igreja congregando se eu sentir que ali eu estou sendo alimentado espiritualmente, que ali eu estou buscando a Deus e estou crescendo, que a palavra que vem no púlpito me ajuda a crescer, a desenvolver. Gente, se eu bato carteirinha em um lugar e eu não vejo progresso na minha vida, aquilo vai me desanimando. Então, o que é necessário nós pensarmos como igreja? Nós precisamos pensar que os métodos que nós estamos usando, os processos que nós estamos usando, precisam trazer construção para a vida das pessoas. É fácil? Não, não é fácil. Porque nós como igreja temos várias limitações. E eu já falei sobre isso em outro módulo. Nós temos um grande desafio na igreja, sabe por quê? Primeiro, nós estamos lidando com questões espirituais. E a Bíblia fala que nós temos um inimigo que vive rugindo como leão buscando quem possa tragar. Então nós já temos um adversário espiritual. Temos uma batalha espiritual. Segundo, as pessoas que trabalham na igreja, a grande maioria deles trabalham de forma voluntária. Eles não têm a remuneração financeira como motivação. Então, é necessário que nós desenvolvamos cada vez mais processos melhores para que as pessoas cresçam, se desenvolvam, tanto no sentido espiritual como pessoa. Então a igreja é um local não só para crescimento espiritual, é um local para crescimento também pessoal, social. O ambiente, por que uma pessoa vai numa igreja? Porque ele começa a se relacionar com as pessoas, ele se sente bem. Agora, entenda uma coisa, isso é uma via de duas mãos. Tem o lado de cá, mas tem o lado de lá também. Tem o lado do investimento da igreja, mas tem o lado do investimento pessoal das pessoas. É uma aliança que se faz. Então, voltando aqui para nós recapitularmos, quando falamos de administração eclesiástica, nós falamos primeiro da gestão das pessoas, o quão são importantes essas pessoas dentro da igreja, foi para elas que Jesus veio, foi por elas que Jesus morreu, e é para elas que nós trabalhamos o dia inteiro para cuidar, para zelar, para que elas sejam tudo aquilo que Deus planejou. A administração financeira, porque somos um organismo vivo no sentido espiritual, mas somos uma organização no sentido material que precisa sim de saúde financeira, senão ela quebra, não é verdade? A igreja ela não vive só pela fé, ela vive dos seus recursos. Então é necessário que cada membro da igreja entenda a sua responsabilidade e ajude a igreja a progredir. Terceiro, nós precisamos da administração, da organização e dos métodos, que são todos os processos que acontecem nos bastidores ou não, para que a gestão de pessoas e para que a administração financeira aconteça. E guarde isso, esses três pilares estão presentes em todas as organizações do mundo. Planejamento. Outra coisa muito importante que eu dediquei aqui um espaço só para ele. Falando aqui dentro disso que nós acabamos de citar, o que é o planejamento? Administrar é a ciência de gerar um organismo, gerar um organismo retirando da inércia, levando a melhor funcionalização dos recursos que justificam a sua criação, com menor gasto, sem comprometer o futuro. Isso aqui fala de administração dentro do planejamento. O que é necessário haver é uma movimentação, porque todo corpo,
se ele ficar na inércia, se ele ficar parado, ele se autodestrói ao longo do tempo. Então, a igreja, como corpo de Cristo, como organização, como organismo vivo, ela precisa progredir. E para isso é necessário que isso aconteça da melhor maneira possível, sempre visando o melhor, o futuro preferível, né, que é aquilo que nós falamos sobre visão futura. Então a administração já foi chamada da arte de fazer as coisas através das pessoas. E essa administração ela é essencial em toda a cooperação organizada. E a igreja se enquadra aqui. É a ação de dirigir o bom andamento dos propósitos estabelecidos. Então, dentro do planejamento estratégico, para nós colocarmos em prática esses 3 pilares, que é a administração, a gestão das pessoas, a administração das finanças e os métodos e os processos a serem colocados em prática. Eu tenho que pensar 3 coisas como líder. Primeiro, quem eu sou? Como líder, quem é você? Eu falo de identidade aqui em todos os sentidos. Quem é você? Onde eu estou? Onde você está como líder? E terceiro, para onde eu vou? Ou para onde você quer ir como líder? Essas 3 perguntas fazem parte de todo o planejamento estratégico para colocar em prática aqueles 3 pilares. Então, dentro da gestão de pessoas, quem eu sou? Que tipo de líder que eu sou? No início da minha fé, eu tive um professor, pastor Enoque, foi o primeiro professor de teologia que eu tive, lá na Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, que foi a ETAD. E ele estava ministrando uma aula e ele estava nos ensinando que existem 3 tipos de pregadores. Todos são pregadores, todos pregam o Evangelho. Mas eu tenho que me identificar, eu tenho que descobrir qual que é a minha identidade. Se eu sou um pregador evangelista, se eu sou um pregador ensinador ou se eu sou um pregador avivalista. E eu me identifiquei já naquela época, no ano de 1996, com o ensino. Não é que quem prega avivamento ou que quem evangeliza não é ensinador também, mas não é a sua principal característica. Não é que aquele que é um pregador avivalista, ele não ensina, ele não evangeliza, mas é que a principal característica dele, a identidade dele é de um avivalista. Para pensar, quando você começa a ouvir um pregador, tem uns que quando ele começa a falar, você já começa a chorar. Se você é um cristão, você quer renovar seu pacto com Deus. Se você não é cristão, você quer aceitar Jesus, você é um pregador evangelista. Ele transpira a mensagem da cruz. Tem outros que pregam o evangelho também, mas ele é um ensinador nato. A vida dele é discipular pessoas. E tem outros que são avivalistas. Eles falam 2, 3 palavras, a igreja se alegra, pessoas são batizadas com o Espírito Santo, pessoas são curadas. Isso fala de identidade. Olha para a Bíblia. Paulo foi um pregador que foi chamado para pregar para todos, mas principalmente para os gentios. Olha para o ministério de Pedro. Pedro já foi um homem que foi muito usado por Deus, mas principalmente para pregar para judeus. Isso fala de identidade. Então, todo líder cristão ele deve descobrir quem ele é. Quem ele é. Quem você é como líder. Quais são os dons, quais são as competências, qual é a sua chamada, para o que Deus te chamou. Isso faz parte do planejamento estratégico para você colocar aqueles 3 pilares em prática. Porque se você não sabe nem quem você é, como é que você vai ajudar as pessoas? Segundo, dentro desse planejamento estratégico, onde eu estou? Eu preciso descobrir na minha caminhada com Deus onde eu estou. E aí entra aquelas 3 características que eu falei lá em discipulado para os que estão comigo já há um bom tempo. Eu preciso descobrir se eu sou um menino na fé, um filhinho, se eu sou um jovem na fé, eu já tenho uma certa maturidade, ou se eu já tenho a maturidade de um pai para cuidar de mais pessoas. Eu preciso saber onde eu estou na minha caminhada cristã, para que eu possa ajudar as pessoas. Porque a pior coisa é você tentar ajudar as pessoas numa questão que você ainda não desenvolveu, que você ainda não está preparado. É aquilo da gente tentar carregar nas costas uma carga que a gente não suporta. É perigoso a gente morrer, como eu falei na aula passada sobre Moisés, e matar os nossos seguidores. Terceiro, para onde eu vou? Isso aqui fala de visão de futuro. Gente, todo mundo que lidera, seja uma equipe com 3 pessoas, seja uma igreja com 50, ou com 100, ou com 500, ou seja um ministério com milhares de congregações,
ele precisa saber para onde ele está indo. Precisa haver uma visão dentro da mente, dentro do coração, para que ele possa compartilhar com as pessoas. Então, responde essas perguntas para você conseguir colocar em prática aqueles 3 pilares. Quem eu sou? Onde eu estou? E para onde eu vou? Para nós fecharmos a nossa aula de hoje, a administração é o processo de planejar, organizar, liderar, controlar e prever o trabalho dos membros da equipe e de usar todos os recursos disponíveis da organização para alcançar os objetivos definidos. Gente, para pensar. Quando nós falamos de administração, nós estamos falando de um processo de planejar. E aqui tem alguns itens aqui que é de suma importância. Eu vou enfatizar um desses aspectos. Prever. O que é prever? Nós temos uma estimativa do futuro, que é o estabelecimento de objetivos visando determinar resultados a serem alcançados. E uma programação de atividades, que é o estabelecimento de sequência e prioridade dos passos a seguir para atingir os objetivos. Isso aqui, irmãos, está ligado à equipe que você lidera. Cada equipe tem a sua estimativa de futuro. Dentro do mesmo bairro nós podemos ter 2 igrejas. Essas 2 igrejas podem ser da mesma denominação. Essas 2 igrejas possam ter líderes com identidades semelhantes. Ou seja, pode ser, digamos, 2 ensinadores, ou 2 evangelistas, ou 2 avivalistas. E a visão, a estimativa de futuro ser totalmente diferente. Porque essa estimativa de futuro depende não só da visão que Deus deu para esse líder, mas também da equipe que ele possui. É baseado naquelas pessoas que Deus vai colocando do seu lado que você vai definindo como será o seu futuro. E quanto mais clara for essa visão, mais claro ficará as pessoas que você vai atrair. Ficará mais claro para as pessoas que você vai atrair. Deixa eu dar um exemplo sobre isso. Digamos que você é de uma igreja e a sua visão de igreja é uma visão de usos e costumes um pouco mais fechada. Fechada que eu digo é mais conservadora. Quem é cristão entende o que eu estou falando. Você vai atrair, pela sua estimativa de futuro, de estabelecimento de igreja, pessoas parecidas com você. Agora, digamos que no mesmo bairro existe um outro pastor com uma visão um pouco mais aberta. Não é que um está certo e o outro está errado. Eu estou falando de visão, de estimativa de futuro. O que ele vai atrair? Ele vai atrair para a sua igreja pessoas mais parecidas com ele. Então, quando nós falamos de prever, nós falamos de estabelecer metas, alvos, que esta equipe que nós trabalhamos, ela pode alcançar. Lógico que na proporção que essa equipe cresce, se desenvolve, vai chegando outras pessoas e nós vamos estabelecendo outros alvos para o futuro. Mas você precisa ser realista. Você precisa saber quem está do seu lado, com quem você pode contar, para que você possa estabelecer o que você quer fazer no amanhã. Último slide para nós fecharmos a nossa aula de hoje. As decisões estratégicas de uma igreja elas precisam ter algumas características. Nós estamos falando sobre a administração eclesiástica, que é a gestão das pessoas, a administração financeira e a consecução de todos os processos e métodos que existem dentro de uma igreja, nos bastidores ou não. Para que essas decisões estratégicas sejam tomadas de acordo com a vontade de Deus, primeiro elas têm que serem bíblicas. Porque quando eu vou traçar uma estratégia, eu tenho que pensar se isso que eu estou fazendo tem base nas escrituras sagradas ou se fere algum princípio bíblico. Por que muitas das vezes a igreja acaba escandalizando a comunidade ao seu redor? Porque muitas das vezes as suas práticas, as suas atitudes, as suas estratégias não são bíblicas. Ainda que pegue um versículo, arranque do seu contexto, force uma interpretação para dar base para aquilo. Todas as vezes que a decisão estratégica de uma igreja não for bíblica, ela vai gerar escândalo, ela não vai gerar glória para Deus. Segundo, essas decisões estratégicas elas precisam ser práticas. Ou seja, não basta ser algo teórico, tem que ser algo factível, algo que dá para acontecer. Não adianta você, digamos assim, você imaginar, ter uma capacidade de imaginação fenomenal, mas você não ter uma equipe que pode colocar aquilo em prática. Então é melhor
a visão ser mais pé no chão e aquela visão ser realizável, que é o terceiro aspecto aqui, do que você imaginar algo que você não vai conseguir colocar em prática. Então ela tem que ser bíblica, ela tem que ser prática, essa estratégia tem que ser realizável. Quarto, é importante que ela seja contextualizada. O que é contextualizada? Não confunda contextualização na igreja com secularização. Quando você contextualiza, é você tentar falar a linguagem das pessoas no seu tempo. Queridos, nós fomos chamados para pregar o Evangelho no nosso tempo. Então, no nosso tempo, nós temos disponível mídias sociais, nós temos disponível a tecnologia, nós temos disponível para nós alguns aspectos que outras gerações não tiveram. Então, eu posso contextualizar tudo que eu estou fazendo para Deus dentro da minha realidade. Então, quando a estratégia ela é contextualizada, ela tem a possibilidade de alcançar mais pessoas, porque ela está linkada com o meu tempo. Recapitulando, a estratégia que uma igreja usa para implantar aqueles 3 pilares lá da administração eclesiástica, ela tem que ser bíblica, ela tem que ser prática, ela tem que ser realizável. Quarto, ela tem que ser contextualizada. E último, ela tem que ser legal. Legal, o que significa ser legal? Legal no sentido de leis. Gente, nós moramos num país que ele tem lei para tudo. Para tudo. Leis municipais, leis estaduais, leis federais. E não importa se a minha visão é o reino. Aquilo que eu vou fazer para Deus tem que ser legal. Por que uma igreja, quando ela abre, ela precisa ter um estatuto social? Por que ela precisa ter um CNPJ? É um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Por que ela precisa cumprir normas regulamentares? Gente, é para que ela haja de forma legal. Quando nós agimos dentro da ilegalidade, isso gera os escândalos. Então, nós temos casos aí de pastores que foram pegos, infelizmente, aí numa situação constrangedora, tentando exportar divisa de forma ilegal. E isso gera, às vezes a pessoa fala, não, mas eu estava levando isso a serviço do reino. Tudo bem, mas é de forma ilegal, gera um escândalo. Então, as decisões estratégicas de uma igreja, elas precisam ser bíblicas, práticas, realizáveis, contextualizadas, mas elas precisam estar amparadas pelas leis do nosso país e de outros países, as leis daqueles países. Por exemplo, tem países da Europa que você vai fundar uma igreja, você não consegue fundar uma igreja se você não tiver 2 coisas. Primeiro, o nome não é igreja, o nome é comunidade cristã, é uma associação cristã. Não se usa a palavra igreja em alguns países da Europa. É uma lei. Lá dentro daquela organização vai estar uma igreja, o povo de Deus, que segundo a Bíblia. Mas o nome dentro daquele país usado não é esse. O nome é associação. Deixou de ser igreja? Não. Mas se a lei exige que o nome que vá no estatuto, no CNPJ, seja associação, tem que ser associação, porque a lei exige assim. Segundo, exige-se que quando você for registrar a igreja, você tenha um plano social de socorro para a comunidade onde você vai abrir a igreja. É uma lei. Talvez no futuro seja assim no Brasil, mas dentro desses países, se você não tiver um projeto social para aquela comunidade, seja para atuar com crianças, seja para atuar com jovens, seja para atuar com moradores de rua, seja para atuar com pessoas dependentes químicas, tem que ter um projeto social. Se não tiver, não registra a igreja. Então, ou melhor, não registra a associação cristã. Por quê? É uma lei. Então, quando nós falamos de administração eclesiástica, nós precisamos nos mover de forma bíblica, prática, realizável, contextualizada e de forma legal. Ok? Última aula semana que vem, nós vamos falar sobre a igreja e a necessidade de liderança. Por que nós estamos trabalhando e falando tanto sobre a questão da liderança? Nós vamos entender por que existe essa necessidade dentro do contexto cristão. Ok? Eu quero agradecer você pela sua companhia, por ter estado conosco durante esse tempo e que Deus possa abençoar a sua vida. E que você que parou para ver essa live é sinal que você se interessa pela questão da liderança cristã. Então, se você puder entrar em contato conosco, ou aí nós vamos disponibilizar aí nessa live
um telefone para contato, caso você queira estudar com a gente. Vamos disponibilizar também um link daqui a pouco lá do nosso blog, que você pode entrar lá e tirar dúvidas. E você pode me procurar também, se quiser colocar um comentário aí, curtir, compartilhar essa live com outras pessoas para abençoá-las. Fique à vontade. Agradeço pela sua companhia, que Deus abençoe você e que Deus faça de você um líder cristão cada vez melhor. Deus quer abençoar a sua vida e quer frutificar o trabalho das suas mãos, porque as palavras de Jesus ressoam ainda até hoje. A seara é grande, mas pouco são os ceifeiros. Rogue ao Pai para que envie ceifeiros para a sua obra. Que Deus possa contar com você para fazer a diferença, para abençoar vidas, para transformar corações através da liderança cristã. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta aula. Te louvamos pela presença, Senhor, destes alunos e desses amigos que nos acompanharam durante esse tempo, ó Pai. Quero te agradecer, Senhor, por aqueles que têm absorvido o conhecimento da Tua Palavra e têm colocado em prática. E assim as suas vidas têm sido grandemente abençoadas. Senhor, nos sustenta com Seu poder e com Sua graça. Nos capacita para melhor servirmos ao Senhor através da liderança cristã. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, para nós e em nós. É o que eu te peço, Pai, e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Mais uma vez, aí, se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, vá lá na nossa página, lá no YouTube, no nosso perfil, põe lá Pastor Davi Alencar Santana. Nós temos lá mais de 250 vídeos de aulas, pregações, cultos, palestras, encontro de casais, escola bíblica, um material riquíssimo para abençoar a tua vida e tudo gratuitamente, ok? Temos também um blog pessoal, Pastor Davi Alencar Santana, pode colocar aí no Google que vai vir esse blog, que também tem um conhecimento riquíssimo aí para abençoar a sua vida. E temos também a nossa página da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. Vai lá, deixa o seu like lá e deixa um comentário aí para abençoar o nosso ministério, ok? Que Deus abençoe a sua vida. Esse curso ele tem duração de 18 meses, é um curso avançado em Teologia e Liderança, e nós estamos fazendo a live porque nós estamos nesse momento impossibilitados de estar lá na igreja. Mas em breve, se Deus quiser, a partir do mês de maio, nós voltamos a nossa aula lá e você é meu convidado para estar presencialmente conosco lá na Rua Capitanias Hereditárias, número 964, no Jardim Letícia, ok? A Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia está com as portas abertas para receber você. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.